Capítulo 10. A divisão do direito positivo. Sumário. 47. Direito público e direito privado. 48. Direito geral e direito particular. 49. Direito comum e direito 47. Direito público e direito privado. 48. Direito geral e direito particular. Especial. 50. Direito regular e direito singular. 51. Privilégio. 47. Direito público e direito privado. 47.1 Aspectos gerais. A maior divisão do direito positivo, também a mais antiga, é representada pelas classes do direito público e direito privado, peculiar aos sistemas jurídicos de tradição romano-germânica. Tal distinção, familiar aos romanos, só foi conhecida pelo direito germânico no período da Renascença, com o fenômeno da incorporação do direito romano. Envolvendo esta matéria, há discussões doutrinárias que se manifestam, a começar pela relevância ou não desta ordem de estudo. As dúvidas posteriores recaem sobre a natureza da matéria, quando se apresentam teorias monistas, dualistas e trialistas. A corrente monista, com duas vertentes, defende a existência de apenas um domínio. Internamente, os publicistas formam um grupo majoritário, enquanto nomes da expressão de Rosmini e Rava formam um grupo oposto, que procura limitar o direito positivo ao jus privatum. É inegável que o direito privado, nos sistemas jurídicos de origem romano-germânica, além de ter sido único durante séculos, alcançou nível de aperfeiçoamento não atingido ainda pelo direito público. O dualismo, que sustenta a clássica divisão do direito positivo e constitui a corrente maior, é concebido sob diferentes critérios. Segundo Gurvit, o jurista Ollinger chegou a rolar uma centena de teorias diferenciadoras, que não lograram, todavia, precisão em seus resultados. O trialismo, que teve em Paul Robbier a sua principal figura, sustenta a existência de um tertium genus, denominado direito misto. As reflexões a que o presente estudo conduz revelam-nos que o caráter evolutivo do direito não dimana tão só da espontânea e natural variação dos costumes ou de novas projeções científico-tecnológicas. O anseio crescente por uma justiça social eficaz, aliado aos influxos político-ideológicos, levam o Estado moderno a acomodar as formas de relacionamento dos indivíduos. Esse comportamento estatal, típico de nossa época, repercute diretamente no direito, que é o seu instrumento de penetração e influência na vida privada. A fim de ampliar a proteção ao homem, o Estado vem interferindo nas relações anteriormente entregues ao livre jogo das forças sociais. É relevante destacar-se a disputa de hegemonia, travada entre o liberalismo e o socialismo, quanto aos domínios do direito público e direito privado. Para o liberalismo, o fundamental e mais importante é o direito privado, enquanto o direito público é uma forma de proteção ao direito privado, especialmente ao direito de propriedade. A radicalização do liberalismo constitui o anarquismo, que pretende a privatização absoluta do direito. O socialismo, ao contrário, reivindica uma progressiva publicização, admitindo a permanência de uma reduzida parcela de relações sociais sob o domínio do direito privado, passível ainda de interferência do Estado, desde que reclamada pelos interesses sociais. 47.2 O problema relativo à importância da distinção. Para o jusfilósofo alemão Gustav Hadrusch, tal estudo se afigura no pórtico dos temas jurídicos, constituindo-se um a priori necessário à compreensão do direito. Tanto valorizou a presente temática que chegou a sustentar a tese de que não só no conceito do direito, mas também na própria ideia de direito, se acha como que enraizada a ideia da distinção entre o direito público e o direito privado. Um autor faz questão de salientar que a sua posição não implica o reconhecimento de que todos os sistemas jurídicos devam apresentar conteúdo de uma classe e de outra, pois as variações históricas podem levar à absorção de uma pela outra. Além de negar a existência de uma fronteira uniforme entre o direito público e o direito privado, Gustav Hadrusch reconheceu que alguns ramos, como o direito do trabalho e o econômico, participam, ao mesmo tempo, dos dois domínios.
Pietro Cogliolo sublinhou também a importância da distinção, citando a regra do direito romano, jus publicum privatorum pactis mutari non potest. Não pode o direito público ser substituído pelas convenções dos particulares de segunda, 14, 38. Em todos os contratos é preciso verificar, acrescenta o autor italiano, a que gênero de normas as partes pretendem substituir. 2. Adolfo Posada, entre outros autores, nega qualquer validade teórica e alcance prático à distinção. Esta, ao ser elaborada pelos jurisconsultos romanos, estava ligada a necessidades históricas, hoje inexistentes. A divisão parte do falso pressuposto de que o direito é obra do Estado, quando, na realidade, este se limita a reconhecer o que se origina nas relações subjetivas dos indivíduos. Entre outros aspectos mais, alegou que o direito inglês, por exemplo, prescindiu quase inteiramente dessa distinção, sem sofrer prejuízos. 47.3 A teoria monista de Hans Kelsen. Entre as teorias que suprimem a bipartição do direito positivo em público e privado, apresenta-se a formulada pelo austríaco Hans Kelsen, um dos mais notáveis dos filósofos de todas as épocas, autor da famosa teoria pura do direito, que reduz o fenômeno jurídico apenas ao elemento normativo. Kelsen, em sua análise, parte do reconhecimento de que a moderna ciência do direito atribui uma grande importância à divisão do direito naquelas duas grandes classes. Tomando por critério de distinção os métodos de criação do direito, desenvolveu a tese de que todas as formas de produção jurídica se apoiam na vontade do Estado, inclusive os negócios jurídicos firmados entre particulares, que apenas realizam a individualização de uma norma geral. 3. Deve-se entender, portanto, que todo direito é público, não só em relação à sua origem, mas também quanto à validez. De menor rigor foi a posição de Bacon, para quem jus privatum sub tutela juris publici latet. Direito privado vive sob a tutela do direito público. Jelinek limitou-se também a declarar a dependência do direito privado ao direito público. O direito privado só é possível porque existe o direito público. 47.4 Teorias dualistas. As múltiplas concepções dualistas baseiam-se ou no conteúdo ou na forma das normas jurídicas, como critério diferenciador. De acordo com essa orientação, apresentamos as principais opiniões dualistas em dois grupos: teorias substancialistas e teorias formalistas. 47.4.1 Teorias substancialistas. 47.4.1.1 Teoria dos interesses em jogo. Também denominada clássica ou romana, é a mais antiga das teorias. A sua formulação é atribuída ao Piano, publicum ius est quod ad statum rei romanae sectat, privatum quod ad singularum utilitatem pertine. Direito público é o que se liga ao interesse do Estado romano, privado, o que corresponde à utilidade dos particulares. 4. Na opinião de alguns romanistas, entre os quais Bonfante, o texto referido foi uma elaboração dos glosadores. Uma dupla motivação histórica levou os romanos a estabelecerem a distinção: a necessidade de separação entre as coisas do rei e as do Estado, b. a vontade de se concederem alguns direitos aos estrangeiros. Este critério de diferenciação é passível de críticas, porque se fundamenta na separação de interesses entre o Estado e os particulares. Não se deve admitir um divórcio entre os interesses de ambos, de vez que tudo que interessa ao Estado há de interessar, com maior ou menor intensidade, aos seus cidadãos. Igualmente, os interesses dos particulares repercutem, de algum modo, na atividade do Estado, despertando a atenção de seus dirigentes. Entre os juristas que seguem a teoria de Piano, destacam-se Chironia Bello, De Aguano, Ranelletti, Vallini e Mai. Essa teoria foi aperfeiçoada por Derburg, que respeitou a ideia nuclear do interesse, para reconhecer que no direito público predomina o interesse do Estado, enquanto no direito privado predomina o dos particulares. Matos Peixoto, entre nós, adotou esta linha de pensamento. 5. 47.4.1.2 Teoria do fim.
Com base na finalidade das normas jurídicas, Savigny e Stahl pretenderam estabelecer a linha divisória entre as duas grandes áreas do direito positivo. Segundo esta concepção, quando o direito tem o Estado como fim e os indivíduos ocupam lugar secundário, caracteriza-se o direito público. Se, ao contrário, as normas jurídicas têm por fim o indivíduo, e o Estado figura apenas como meio, o direito será privado. Este critério não satisfaz, porque, na hipótese, por exemplo, em que o Estado vier a adquirir um bem imóvel segundo o Código Civil, as normas reguladoras serão de direito privado, enquanto, aplicado o critério da teoria teleológica de Savigny e Stahl, as normas serão classificadas como de direito público. 47.4.2 Teorias formalistas. 47.4.2.1 Teoria do titular da ação. Desenvolvida pelo jurista Thom, esta concepção toma por referência a tutela jurídica, para a hipótese de violação das normas. Se a iniciativa da ação compete aos órgãos do Estado, o direito é público. Ao contrário, se a movimentação judicial for da competência dos particulares, o direito é privado. Verifica-se que essa teoria não se ocupa diretamente das normas a serem classificadas e se revela falha, de vez que há normas de direito público que, violadas, impõem uma espera aos órgãos judiciais, que ficam na dependência da iniciativa privada. Como anota Ruggiero, não é a natureza da ação o que determina o caráter da norma, o inverso é que é verdadeiro. 6. Quatro 7.4.2.2 Teoria das normas distributivas e adaptativas. Baseando-se em Zitovich, o jurista Corcolo concebeu a distinção, partindo da premissa de que o direito é uma faculdade de se servir de algum bem. A utilização dos objetos se faz por distribuição ou por adaptação. Os bens que não podem ser distribuídos, por exemplo, um rio navegável, impõem o seu aproveitamento mediante processos adaptativos. Segundo o autor russo, o direito privado tem por objeto a distribuição e o direito público, a adaptação. Mais aplicável aos direitos patrimoniais, essa teoria também se ajusta a outros ramos do direito. Uma das críticas que se fazem à teoria de Corcolo é a sua inadequação ao direito penal. A sanção criminal, não obstante o seu caráter distributivo, pertence ao âmbito do direito público. 47.4.2.3 Teoria da natureza da relação jurídica. Aceita por Fleiner, Legais Y. Lacambra, Garcia Marques, entre outros juristas, a teoria da natureza da relação jurídica é, atualmente, a mais em voga. Segundo esta concepção, quando a relação jurídica for de coordenação, isto é, quando o vínculo se der entre particulares num mesmo plano de igualdade, a norma reguladora será de direito privado. Quando o poder público participa da relação jurídica, investido de seu imperium, impondo a sua vontade, a relação jurídica será de subordinação e, em consequência, a norma disciplinadora será de direito público. Quando houver a predominância de relações de coordenação, o ramo deverá ser considerado de direito privado. De igual modo, quando houver o predomínio das relações de subordinação, o ramo será de direito público. Saliente-se, finalmente, que o Estado pode participar de uma relação jurídica de coordenação, hipótese em que não se investe de seu poder soberano, submetendo-se às normas de direito privado em igualdade de condições com os particulares. Ao fundamentar uma de suas decisões, o Superior Tribunal de Justiça declarou, nos contratos de compromisso de compra e venda celebrados entre a administração e o particular, a que ela não participa com supremacia de poder, devendo a dita relação jurídica reger-se pelas regras do direito privado. 7. A presente teoria, além de não se aplicar às normas de direito internacional público, oferece, muitas vezes, a dificuldade de se concluir se o Estado participa da relação investido ou não do seu poder soberano. 47.5 Trialismo. A dificuldade que a distinção entre as duas grandes classes do direito oferece levou alguns juristas a conceberem a existência de um terceiro gênero, por uns denominado direito misto e por outros direito social. Paul Roubier concebeu um direito misto formado pelo direito profissional e o direito regulador. O primeiro, composto pelo direito comercial, direito do trabalho e legislação social, enquanto o segundo, pelo direito penal e direito processual. 8 Entre nós,
Paulo Dourado de Guzmão defende a existência do direito misto, que tutela tanto o interesse público ou social como o interesse privado, como, por exemplo, no caso do direito de família, do direito do trabalho, do direito profissional. 9. Entendemos que a admissão de um direito misto implicaria, praticamente, a supressão do direito público e direito privado, de vez que, em todos os ramos do direito positivo, há normas de um e de outro gênero. 47.6 Conclusões. É um equívoco supor que haja antítese entre o direito público e o direito privado. O direito positivo não se compõe de substâncias diferentes, estranhas entre si. A principiologia básica, fundamental, informa todos os ramos da árvore jurídica. Há um conjunto de princípios onipresentes na esfera do dever ser jurídico. Além de necessários e universais, proporcionam ao direito foro de ciência. Igualmente é a única fórmula da justiça, que enlaça tanto o direito público quanto o privado, constante e permanente vontade de dar a cada um o que é seu. A distinção entre o direito público e o privado é útil no plano didático e benéfica do ponto de vista prático, pois favorece a pesquisa, o aperfeiçoamento e a sistematização de princípios de um gênero e de outro. A teoria da natureza da relação jurídica, apesar de apresentar alguma falha, é simples, prática e se funda em critérios objetivos. Quanto aos ramos tradicionais do direito positivo, sem negar as dificuldades que alguns apresentam, notadamente o direito do trabalho e o internacional privado, em nossa opinião, assim se classificam, e direito público, direito constitucional, administrativo, financeiro, internacional público, internacional privado, processual, segunda, direito privado, direito civil, comercial ou empresarial e do trabalho, vê capítulos 35 e 36. 10. 48. Direito geral e direito particular. A distinção entre o direito geral e o particular tem como ponto de referência o alcance geográfico das normas jurídicas. O primeiro é aplicável a todo o território e o particular a uma parte deste. Os Estados federativos, além de um direito geral, universal, possuem direitos particulares, locais, para cada Estado-membro. Dentro destes, os municípios dispõem de uma competência legiferante limitada ao seu âmbito espacial. Esta pluralidade de direitos não é exclusiva dos Estados federais. Antes do Código Napoleão, a França possuía um direito diversificado em costumes regionais. O direito civil, comercial ou empresarial e penal são exemplos de direito geral. A legislação sobre o polígono das secas ou a referente à Zona Franca de Manaus exemplificam o direito particular, pois tem alcance territorial limitado. A distinção pode ser ampliada a esferas menores. Uma lei estadual é direito particular em relação à federação. Quanto ao Estado-membro, será geral se aplicável à totalidade de sua área geográfica, e particular se destinada a determinada região. A diversificação de direitos se justifica dentro de um Estado pela necessidade de a ordem jurídica se ajustar à realidade social e ficar em harmonia com a vida e tradição dos lugares. 49. Direito comum e direito especial. A distinção entre o direito comum e o especial tem por critério maior ou menor alcance sobre as relações de vida. O direito comum projeta-se sobre todas as pessoas, sobre todas as relações jurídicas, enquanto o direito especial é aplicável apenas a uma parte limitada das relações jurídicas. Toda pessoa, independentemente de sua profissão ou classe social, é atingida pelo direito comum, como acontece com o direito civil, direito penal, entre outros. Desde as mais altas autoridades ao mais simples trabalhador, todos se acham sujeitos às suas normas. Tal não se dá com o direito especial, que possui um âmbito de aplicação mais restrito e se destina muitas vezes a determinadas categorias. Não é, obrigatoriamente, um direito de classe, mas direito especializado, que não atinge a todos indiscriminadamente, como o direito à propriedade literária e industrial. Via de regra, o direito especial nasce e se destaca do direito comum, conforme ocorreu com o direito comercial e o direito do trabalho, que hoje são ramos autônomos. Ambos se emanciparam do direito civil,
pela necessidade de se submeterem a princípios próprios e possuírem índole mais dinâmica. De um direito especial podem destacar-se novos ramos, como ocorre atualmente com o direito marítimo, direito aeronáutico, que reivindicam independência do direito comercial. 50. Direito regular e direito singular. O jus regulare, como o próprio nome induz, é o direito normal, que expressa o caráter e fins do direito. Forma um conjunto de normas que se baseia nos princípios científicos do direito e segue, harmonicamente, as linhas do sistema jurídico a que pertence. É o direito criado em situações normais, em que o legislador procura, com base na ciência e na realidade social, estabelecer uma ordem justa. O direito regular é a regra geral, e o jus singulare, a exceção. Para Winshade, regular é o direito conforme aos princípios jurídicos reconhecidos, quando, porém, por motivos especiais, contradiz estes princípios, o direito é irregular. 11. O direito singular é criado em atenção a situações excepcionais, para atender a necessidades imperativas. Surge, via de regra, em uma época de dificuldades transitórias, que forçam o legislador a desviar-se dos princípios gerais de direito e a quebrar a sistemática de ordem jurídica vigente. O jurisconsulto Paulo definiu, jus singulare est quod contra tenorem rationis propter. Aliquam utilitatem auctoritate constituinte cum introduto est, direito singular é o que foi introduzido, contra o teor da razão, por alguma utilidade, pela autoridade dos que o constituíram. 12. O conjunto de atos e de leis, emanado em um período pós-revolucionário, normalmente constitui direito singular. Pode ocorrer o fenômeno do direito singular se transformar em regular, desde que o ordenamento jurídico sofra reformulações e se adapte a ele. Em nosso país, tal fato ocorreu quando alguns atos ditados pelo movimento de 1964 foram incorporados à Constituição Federal de 1967. É critério assente na doutrina a não aplicação do direito singular por analogia. Na opinião de Roberto de Ruggiero, a interpretação do direito singular não deve ser especial, mas comum ao direito regular e admitir, inclusive, a chamada interpretação extensiva. 51. Privilégio. Uma das características da norma jurídica é a generalidade, isto é, as normas se dirigem a todos que se encontram em igual situação jurídica. O privilégio jurídico é uma exceção à regra. É o ato legislativo que disciplina uma situação concreta, não aplicável, por analogia, a situações semelhantes. Na palavra de José Puy Brutal, privilégio são disposições que se dictem atenção a uma relação concreta y determinada, por lo que solo pueden valer para ela. 13. Há privilégios que se impõem como fórmula de justiça prática, como a concessão de pensão vitalícia a um vulto importante da história, aos que são ditados pela necessidade de organização, a lei que determina a criação de uma universidade em determinada região, a outros, porém, que configuram dádivas de proteção injustificada e que ao senso de justiça repugnam. Neste sentido, foram condenados pela lei das 12 tábuas dos romanos. Comentando a 9ª tábua, de júri público, Cícero expôs, não quiseram que se fizessem as leis acerca dos particulares, pois constituem privilégios, e não há nada mais injusto que o privilégio, pois é próprio da lei ser estabelecida e promulgada para todos.